Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer a série versus livro da quarta temporada de Bridgerton. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, a quarta temporada encerrou aí, né, na última semana e Bridgerton é uma série que sempre dá muito o que falar, né? E eu acho que essa temporada ela deu muito o que falar por motivos positivos, ao contrário das anteriores, né? Porque Bridgerton é uma série que eu acho que divide muito opiniões e eu acho que ela vai muito do amor ao ódio muito rápido, assim, né? Porque ao mesmo tempo que muita gente acaba gostando da série, das mudanças, né? Algumas mudanças ali, tudo. Muita gente também odeia o modo com que a série tá mudando muitas coisas importantes dos livros, né? E eu já falei aqui outras vezes, né? Eu tenho outros vídeos aqui sobre Bridgerton. Aqui no canal eu tenho vídeo da segunda e da terceira temporada, o série versus livro. E eu tenho também um vídeo sobre melhores e piores, ranqueando aí os livros da série de Bridgerton. E eu sempre comento, né, gente, que os livros eu não sou uma grande fã. Eu acho os livros bem divertidos, mas eu não acho eles excelentes. Eu não sou, nossa, a maior fã aí. Então eu sempre acabo sendo um pouco mais. Eu acabo passando um pano um pouco maior aí em relação às mudanças que a série traz, né? Algumas não sou tão a favor, mas assim, no geral eu acabo não me importando muito, assim, né? Muita gente estava bem desanimada para essa quarta temporada, né? Por conta das mudanças que a terceira temporada tinha feito aí. Eu confesso que eu tava com expectativas bem neutras, assim, eu gosto da série, não acho excelente também, mas eu gosto. Gosto mais do que os livros até. Mas eu não tava, assim, com expectativas muito grandes, porque a quarta temporada, ela adapta Um Perfeito Cavalheiro, né, que é o terceiro livro da série, que não é o meu livro preferido, na verdade ele é o meu segundo menos preferido. Se eu não estou enganada, é esse lugar que fica aí no ranking. Porque tem várias coisas no livro que eu não gosto, assim, né? E eu até posso falar depois, porque foi algo que foi mudado na série e eu gostei. Então eu não tava com grandes expectativas por conta disso, mas eu me surpreendi bastante, assim, né? Eu achei que a série, ela conseguiu trazer a história de uma maneira bem interessante. Então, no vídeo de hoje, tô dando essa introdução aí, já falando um pouco da minha opinião, mas no vídeo de hoje, eu quero trazer aí, né, a minha opinião e quero falar também, né, fazer aí o comparativo de série versus livro, episódio a episódio. Esse vídeo vai ter spoilers, tanto dessa temporada quanto do livro, então se você não leu, não assistiu, você não quer pegar nenhum spoiler, volta aqui em outro momento. Se você já leu, já assistiu, já fez os dois, ou só quer assistir, não tem problema de pegar spoiler, e aí pode continuar aí, que eu vou contar pra vocês o que eu achei, quais foram as diferenças, se eu gostei das mudanças ou não. E vamos lá então, porque eu já comecei a dar essa introdução dando a minha opinião. Então, assim, eu quero começar a falar da minha opinião realmente. Então, vamos começar, ó, como eu já mencionei, né, a partir de agora, spoilers da quarta temporada e do terceiro livro da série de Bridgerton. Bom, gente, vou começar então dando a minha opinião geral. Já comecei a lhe dar uma breve opinião do que eu achei da temporada, né? Já deu pra ver que eu gostei dessa temporada. Mas realmente, assim, as minhas expectativas não estavam tão altas, porque O Perfeito Cavalheiro não é o meu livro preferido da série de Bridgerton. A história em si, eu acho uma história ok. É uma releitura de Cinderela, com algumas coisas a mais, óbvio. Mas ela acaba sendo uma história simples, assim, né? Até eu reli agora antes de assistir a temporada, né? E eu achei um livro, né? Simples, ele é bem direto ao ponto, assim, não tem grandes desenvolvimentos. E eu acho que isso a série consegue desenvolver um pouco melhor, né? Ela consegue trazer um pouco mais de desenvolvimento para a história. Mas eu não gosto tanto do livro, por quê? Né? Já dando os meus motivos para eu poder falar o que eu acho que a série fez melhor. Eu não gosto do Benedict nesse livro. Eu gostava dele como um personagem coadjuvante, mas eu não gosto dele como protagonista por conta de várias coisas em relação à relação dele com a Sophie, né? Pra quem não leu o livro e só viu a série, a gente tem aquele momento da série em que ele pede pra Sophie ser a amante dele, e basicamente é aquele momento, depois ele fica naquela meio que ainda pedindo, mas ele não fica forçando muito essa situação, enquanto no livro
ele pede muito, várias vezes, pra ela ser amante dele. Ele fica meio que forçando a situação pra ela ser amante dele várias e várias vezes. Ele insiste nisso várias e várias vezes. E a gente tem um comportamento mais agressivo, digamos assim, sabe? Mais impulsivo um pouco, mas mais puxando para esse lado agressivo mesmo, assim. Não que ele faça algo mesmo, mas assim, quando ela rejeita a primeira vez a ideia de ser amante, ele fica todo brabinho, fica não sei o que e tal. No final, né, quando ele descobre que ela é a dama de prateado, que essa foi uma outra mudança também que eu vou comentar depois, ele fica muito bravo, ele fica, enfim, então, tipo, as reações dele são muito além. Tem uma hora até que eu acho que é uma outra vez que ela rejeita ser amante dele. Eu acho que é nesse momento que ele até, tipo, pensa que ele tá muito bravo, não sei o quê, que a vontade dele era matar ela. Tipo, óbvio, é falado naquele tom de que quando você tá brincando, tipo, ai, quero matar aquela pessoa. Óbvio que você não quer fazer isso, né? Uma expressão, digamos assim. Mas eu não sei, eu acho que. Não sei, eu não gosto. Eu acho fora do contexto, sabe? Até porque, tipo, é um pensamento dele. Não é, tipo, algo que ele tá falando de brincadeirinha pra alguém. Enfim, sabe? Esse tipo de situação que eu não gosto em geral nos livros de Bridgerton, porque eu acho que os personagens masculinos, em sua maioria, eles são assim, eles têm esse comportamento agressivo, eles têm esse comportamento de explosivo, de tipo, numa hora tá bem e quando eles são contrariados já no mesmo momento, ele já sabe, então eu não gosto disso. Eu sei que de repente vai ter alguém aqui nos comentários pra falar alguma coisa e tal. Se você não vê problema nisso, gente, tá tudo bem. Eu vejo problema. E é isso, eu não consigo desligar isso e, né, talvez eu esteja problematizando muito, talvez, mas eu não consigo passar pano pra isso porque eu acho que tem alguns momentos ali que não precisava, sabe? Tanto é que pros dias de hoje, né, eu sei que esses livros foram escritos há muito tempo, mas pros dias de hoje a série fez o quê? Tirou praticamente tudo disso, desse comportamento do Benedict, né? Então eu acho que isso melhorou muito a história pra mim, pelo menos, sabe? Então, eu acho que isso foi um grande acerto em comparação, mas basicamente esses são os motivos que me fazem não gostar desse livro, sabe? Eu acho que toda essa questão dela ser amante dele, ele ficar pedindo e tal, pesa muito o livro porque é muito tempo em cima disso. Então, isso acaba pesando bastante a narrativa nesse sentido. Mas, de forma geral, voltando para a temporada, né? Eu confesso que quando começou eu tava com uma preguiça de assistir, porque uma que a terceira temporada eu não achei ela tão boa assim. Em retrospecto, eu não lembro o que eu achei quando a temporada lançou, mas eu parando pra lembrar dela agora, assim, eu não achei ela tão boa assim. Ela se desviou bastante dos livros também, né, e tudo mais. Eu não vi grandes problemas em relação a isso, mas agora parando pra pensar na temporada, eu não sei se eu gostei tanto da terceira temporada assim. Eu acho a mais esquecível até de todas as quatro, assim, né, tirando o Rainha Charlotte, né. Então, não sei, né? Eu teria que reassistir para reavaliar aí a minha opinião. Mas eu tava com um pouco de preguiça, até porque, gente, quando é um conteúdo, né, um filme, uma série que eu estou assistindo para fazer estes vídeos aqui de comparação, eu tenho que assistir com outra visão. Eu não tô só assistindo a série, então eu tenho que assistir e ficar anotando o tempo inteiro o que tá de diferente, o que tá de igual, o que eu tô achando, para depois eu ter o material completo para eu vir aqui fazer o vídeo, né? Então, assim, não é uma coisa que eu tô assistindo só por diversão, sabe? Então acaba virando meio que um trabalho, entre aspas, então eu acabo ficando com preguiça, principalmente de algumas séries, assim, né? Isso aconteceu com Percy Jackson também, tá? Na segunda temporada. E não era porque eu não estava gostando, mas é porque é isso, eu tenho que parar, assistir, ficar anotando, eu não posso só assistir. Então, enfim. A primeira parte eu dei uma enrolada pra começar, tanto é que eu não assisti assim que lançou. E eu terminei de assistir, tipo, uns dias antes de lançar agora. Foi, sei lá, sábado, domingo, antes de lançar a segunda parte, sabe? Eu dei uma demorada mesmo para assistir, porque eu sabia que eu só ia fazer vídeo agora no final, né? Mas eu até achei que foi bom, porque acabou ficando mais perto da segunda parte. Então, o meu hype desses primeiros 4 episódios acabou juntando com o da segunda parte. E eu acho que foi melhor do que se eu tivesse esperado, né, entre as duas partes, apesar de que foi bem tranquilo, não foi um tempo muito longo, né? Mas assim, gente, de modo geral, eu vou falar sobre as diferenças ali e eu vou comentando o que eu achei. Mas de modo geral, eu achei essa temporada bem boa, tá? Eu acho que eles conseguiram pegar a história, a essência da história está lá, mesmo com algumas mudanças, mas
tá lá. Eles conseguem acrescentar as histórias paralelas ali, né, pra deixar a série mais interessante do que só focar em 2 personagens. Isso é algo que eles têm feito desde a primeira temporada. E eu particularmente não me incomodo. Achei que os atores principais têm uma química bem boa. E algo que eu acho que me ajudou bastante, eu tô vendo muito no Instagram os vídeos de entrevistas do elenco. E principalmente da atriz que faz a Sophie. E, gente, ela é muito carismática, ela é muito engraçada. Então, eu acho que isso me ajudou a simpatizar mais com a personagem e com o casal, sabe? Então, eu gostei, eu achei que eles tiveram uma boa química, assim. E realmente acho que a experiência como um todo dessa temporada foi boa, foi bem boa mesmo, assim. Eu agora parando pra pensar, porque tinha várias coisas que no primeiro episódio eu até anotei, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas eu acho que ainda assim foi trabalhado de um modo interessante conforme a temporada foi passando, sabe? Então, realmente, assim, essa temporada foi uma grata surpresa, assim. É a temporada, eu acho que mais fiel ao livro. Talvez a primeira temporada, né? Porque a primeira temporada também é bem fiel quando a gente para pra pensar, assim. Então, eu acho que as 2 temporadas estão bem ali em questão de fidelidade. E são os 2 livros que eu menos gosto da série. Enquanto os 2 que eu mais gosto, que é o Visconde que Me Amava e o Conde Enfeitiçado, vão ser as 2 histórias que vão ser mais alteradas, gente. Meu Deus, que caos. Mas faz parte, né? Enfim, eu já vou comentar sobre isso também. Mas é isso, gente. Eu gostei bastante dessa temporada mesmo. Me surpreendeu porque eu realmente não esperava que eu ia gostar tanto assim. Mas acho que eles fizeram um ótimo trabalho com essa temporada e vamos esperar que eles mantenham aí, né, esse nível de qualidade nas próximas. Mas agora vamos falar então sobre as especificidades aí, sobre as mudanças mesmo. E aí eu vou contando pra vocês o que eu gostei, o que eu não gostei e tudo mais. Então, a partir de agora, bastante spoilers sobre a temporada e o livro também. Primeira coisa, gente, que eu acho interessante já mencionar, porque isso acaba impactando em várias coisas da temporada, é que todos os livros de Bridgerton, eles sempre vão focar no casal. Então, assim, a gente vai ter o ponto de vista da mocinha e do mocinho, e é isso. Então, a gente não tem esses outros enredos acontecendo. Óbvio que tem muita coisa que é mencionada nos livros, coisa e tal, que já é, né, que já está sendo puxada pra série. Mas assim, tem coisas que realmente não existem. Por exemplo, tudo que envolve a rainha. A rainha não é uma personagem do livro. Ela existe no contexto do livro, mas ela não é uma personagem que realmente aparece no livro. Então, tudo o que envolve a rainha não existe. Então, tudo. Pode excluir tudo que existe. No final tem o baile dela, tem toda a questão dela querer saber fofoca, ela deixar ou não deixar o Benedict se casar com a Sophie. Não, isso não tem nada a ver. A rainha não é uma personagem de importância no livro. É realmente só alguém que existe naquele contexto, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, nesse ponto da história, que é a história do Benedict, ninguém sabe quem é a Lady Whistledown ainda. Então, assim, tudo que envolve o enredo da Penélope e da Lady Whistledown nessa temporada não acontece no livro. E mesmo depois, no livro, quando é revelado que ela é a Lady Whistledown e coisa e tal, todas essas questões, tal, dela ser incomodada ali pelo pessoal querer saber das fofocas e querer contar e querer não sei o que, culpar ela por alguma coisa, isso não tem no livro, tá? Violet tendo o romance dela lá com o Marcos, não tem no livro, tá? A Violet não tem romance com ninguém no livro, né? Realmente ela sempre mantém ali, ela tem, né, o papel de mãe ali dentro da história, e sempre mencionando o Edmund e a história deles e tudo mais, mas ela não tem nenhum romance paralelo. Então, tudo o que envolve o romance dela não tem no livro. Tá? Temos também os personagens da família Mondrich, né? A Alice e o Will, com os filhos dele, que foram introduzidos lá na primeira temporada. Eles também não existem nos livros. Então, tudo que envolve eles, ela ser, né, a dama de companhia da rainha, coisa e tal, não tem no livro, tá? Ela ajudar o Benedict lá no final, não tem no livro. Então, tudo que envolve esses personagens
Não existe. A história da Francesca, ela acontece paralela ali, né? Então a gente vê o casamento dela com o John, tudo de pano de fundo ali das histórias dos irmãos, mas nesse momento, que é o terceiro livro, ela ainda não tá casada. Se eu não me engano, não, pelo menos. Isso é mencionado depois, né? Então, eu acho que de repente, depois da passagem de tempo, ela já tá casada. Mas assim, a gente não vê, a gente não conhece o personagem, a gente não acompanha. Então, assim, todo esse enredo da Francesca nessa temporada tem algumas coisas que acontecem no livro dela, e aí a gente vai falar aqui das diferenças, mas assim, eles não acontecem nesse momento da história, tá? Então, assim, agora o que eu lembrei de enredos principais, tá? São esses. Mas a gente tem outros mini enredos ali que eu vou comentando conforme a gente for falando dos episódios, tá? Mas só porque senão eu vou ficar todo episódio falando, aquilo da rainha não tem, aquilo dos Mondrich não tem. Então já é mais fácil eu chegar aqui e falar pra vocês que nada disso tem, tá? E aí a gente se foca nas outras mudanças, né? E nas outras questões aqui, porque tem bastante coisa pra gente comentar. Então, só para fazer esse primeiro disclaimer aí, para quem não leu o livro, já saber que nada disso aqui que eu comentei tem no livro, ou se tem, é depois, tá? Então vamos lá, agora sim, vamos comentar episódio a episódio. A gente já tem o início da temporada de um modo diferente do livro, porque a gente vê a temporada começando na família Bridgerton, né? E os preparativos ali, os membros da família que estão longe, que estão voltando, tudo. Tem o baile da Violet ali que vai abrir a temporada, tudo. Então a gente começa já dentro da família Bridgerton. Isso é diferente porque no livro a gente começa o livro com a Sophie. A gente começa o livro conhecendo a Sophie, já contando quem é ela ali, a gente tem o passado dela também, tudo, até a gente chegar ao momento em que ela vai pro baile. Então a gente tem toda essa introdução da personagem, mostrando quem é ela, de onde ela veio, coisa e tal, para depois a gente voltar para os Bridgertons. Enquanto na série não, na série é ao contrário, né? A gente tem abrindo a temporada com os Bridgertons e a gente só vai conhecer a Sophie quando ela vai pro baile. A gente não tem nada do passado dela, quem ela é. A gente conhece ela quando ela entra no baile ali, né? Tem um momento que pega assim o rosto dela, do pessoal se preparando ali pro baile. E a gente conhece ela no baile mesmo, sem saber quem ela é, assim como o Benedict. Essa é uma mudança que eu não tenho muita opinião sobre, na verdade, mas eu acho que faz sentido, narrativamente falando, quando a gente pensa na televisão. Porque, assim, quem tá assistindo a série, tá assistindo e gosta de acompanhar esses personagens. Então, talvez, se começar essa temporada focando em uma personagem que a gente não conhece, talvez alguns fãs fossem ficar meio confusos, fosse já não pegar logo de cara, sabe? Se envolver logo de cara. Mas voltando com os Bridgerton, já dá aquela coisa, não, tudo bem, é essa família aqui e tal. Então, a gente volta, né, já se situando as famílias aí. Logo nesse início eu também vi uma mudancinha ali em relação a um comportamento da Francesca, né? Porque a gente vê que a Francesca volta ali para Londres com o John, né? Eles passaram um período na Escócia, né? Porque a família do John é da Escócia. E a Francesca fala, nossa, que tá feliz de estar ali de novo, tá em casa, tudo. E essa é uma leve mudança, por quê? Porque nos livros a Francesca ela é um pouco mais reservada, assim, dos irmãos. E tem vários momentos no livro, e isso eu tô falando de lembrança porque eu não lembro, faz tempo que eu li o livro dela, né? Mas assim, eu lembro, né, do livro dela, de sempre ser comentado que ela ama a família dela, mas ela também ama muito essa independência e essa coisa dela se afastar um pouco da família, né? Porque ela ficou muito tempo ali com os irmãos e tudo mais, e ela se sentia um pouco mais diferente, né, dos irmãos. Então, não que ela não fosse gostar de vir para casa, mas ela gostava também de ficar lá na Escócia e tal. Eu até não lembro se nesse momento ela e o John já tinham ido para lá por um tempo, porque a gente não tem muito foco nesse início, né? Mas enfim, assim, né? Até porque a história dela depois, é outro livro, enfim. Mas eu notei só essa diferencinha, assim, que ela realmente ela parece estar mais ligada com a família dela do que no livro, sabe? No livro ela parece ser um pouquinho mais afastada, assim, né? Mas também uma leve diferençazinha que eu notei aí mais no comportamento dela mesmo.
Aí a gente tem uma diferença que é em relação ao comportamento do Benedict, né? Porque logo no início a gente vê que ele tá nessa, é o libertino que dorme com um monte de gente, que tá sempre atrasado, nunca tá com a família, e aí a Violet vai lá buscar ele pro baile, né, tudo. Só que isso no livro a gente não tem. Assim, não tem essa coisa dele tá curtindo a vida, doidado aí, né? Até porque quando começa o livro a gente já começa direto no. Quando volta para os Bridgerton, né, já é direto no baile, mas mesmo depois, quando a gente tem os pontos de vista dele, tudo nada indica que ele tava nessa vida festeira dele ali, sabe? Então a gente tem essa diferença. Acho que é de novo para colocar, e olha, os homens Bridgertons, como eles são libertinos, não sei o que, blá blá blá. Que eu vou ser sincera que eu tô achando chato já, porque toda temporada é a mesma coisa. Porque com o Anthony foi assim, com o Colin foi assim, com o Benedict foi assim. E aí parece que eles têm que colocar o protagonista. Ai, olha, ele é mulherengo, mas ai, ele encontrou o amor da vida dele, sabe? E aí fica repetitivo, porque, né? Então, assim, eu acho que poderia ter mudado um pouquinho. Essa é uma mudança que eu não gostei muito. Entendo que é pra criar essa diferença de quando ele conhece a Sophie e tal. Mas eu acho que, assim, já fizeram 2 temporadas passadas com essa mesma questão, né? Então, eu acho que poderia ter mudado um pouquinho isso. E aí a gente tem ali, né, o Benedict assumindo o papel do Anthony, né? Porque o Anthony tá na Índia com a Kate, né? Kate tá tendo o bebê e tudo mais. E ele assume ali, né, o papel de chefe da família, enquanto o Anthony não tá. Isso não tem no livro, porque nesse momento o Anthony tá sim. Ele tá ali tudo, até porque no livro a Kate, ela é britânica também, né? Então eles estão ali na casa, tudo, né? Já assumiram, né, como o Visconde e a Viscondessa, tudo. Então não tem essa questão. Inclusive, no livro também, além do Anthony aparecer, a Daphne aparece também. Tá? Tem alguns momentos mais no final do livro, assim, que ela aparece. E essa é uma reclamação que bastante gente tem trazido, né? O fato de que simplesmente esqueceram a Phoebe, né? A atriz que faz a Daphne, e deixaram ela, né? Nunca mais chamaram ela para as temporadas. E eu acho que avaliando essa temporada, que teve várias coisas importantes, né, acontecendo, eu acho que teria sido interessante trazer ela, nem que se fosse ali para 1 ou 2 cenas, né? Porque todos os outros irmãos estão lá, né? O Anthony, tudo bem, tem momentos que ele não tá na temporada, mas ainda assim ele aparece em alguns momentos. É estranho que, tipo, a Daphne simplesmente sumiu e não aparece mais, sabe? Então eu acho bem estranho mesmo. Eu acho que seria interessante eles trazerem, nem que se fosse para 1 ou 2 cenas, né? Enfim. Outra diferença que a gente tem é que quando acontece ali o baile, né? A gente tem a chegada da Sophie. E no livro o que acontece? Quando ela chega, o Benedict ele fala que ele sente como se a atmosfera estivesse mudando, né? Tipo, ai, alguma coisa tá acontecendo aqui. E aí ele se vira e ele vê ela. E né, ele de cara, assim, já tem um amor à primeira vista, assim, né? Uma atração à primeira vista. Ele vai até ela, tudo. Mas ele vê assim que ela chega, assim, né? E tem essa conexão entre eles. Na série é um pouquinho diferente, porque a Sophie chega, meio que quase ninguém presta atenção nela ali. E só depois ali que o Benedict está andando ali, ele vê ela observando, né, a casa, o lustre e tal, que daí ele chega até ela ali, né? Então a gente tem essa pequena diferença ali entre esse primeiro encontro do Benedict e da Sophie. E aí, gente, o baile, na verdade, é até bem semelhante ali, os momentos do Benedict com a Sophie, né? O momento dele sozinho lá, tudo é bem parecido. E aí o que a gente tem de diferente é, como eu já comentei, todos aqueles plots de lado, né? Um outro que eu esqueci de comentar que não tem no livro é todo o plot da Lady Danbury pedindo pra rainha pra ir embora, tudo isso não tem, tá? Como eu falei, nada que envolve a rainha tem, né? Mas não tem esse plot da Lady Danbury indo embora, tá? Então nada disso existe. E aí tem também aqui, né, sendo falado de novo, né, no episódio, sendo mostrado, né, a relação da Violet com o Marcos, que como eu já comentei também, não existe nos livros. Então, no geral, o primeiro episódio até ficou bem fiel, porque tem muito do baile ali, né, mais esses elementos de lado, assim, né, paralelos aí, que acabaram mudando um pouquinho. Episódio 2, aí nós voltamos, né, para entender um pouco mais do lado da Sophie. Uma diferença que a gente tem é que o passado dela vai sendo mostrado aos poucos, né? Ele não é já narrado tudo de uma vez, assim, né? Então a gente tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai entendendo, né, montando esse quebra-cabeça da vida da Sophie. Outra diferença que a gente tem também é que na série
a ideia dela ir ao baile, ela acontece meio do nada, assim, né? Eles veem ali que ela fez a máscara ali que a Rosamund não vai usar, e eles resolvem, não, você devia ir, então, aqui, ó, chama o vestido, temos aqui, então eles fazem, organizam tudo pra Sophie ir, e a Sophie realmente quer ir, né? Tudo na série até tem essa diferença que ela é um pouquinho mais, um pouco mais ousada, entre aspas, assim, porque ela é mais de fazer as coisas, de falar. Eu acho que no livro ela é um pouquinho mais tímida, ela é um pouquinho mais reservada do que na série, né? Mas eu gostei disso, eu gostei bastante da Sophie na série, assim, né? Mas no livro isso é um pouquinho diferente, porque no livro os empregados ali da casa, eles organizam para Sophie mesmo. Então eles já tinham deixado separado um vestido, eles já tinham organizado para arrumar ela, como é que ia tudo funcionar. Então eles fazem todo ali esse combinado sem falar para Sophie. Aí depois que elas vão pro baile, né, eles contam ali para Sophie, arrumam ela e vai. Então a gente tem essa leve diferença aí. E aí quando vai sendo mostrado o passado da Sophie, a gente tem uma diferença que na série ela chama o Lord Penwood ali, né, de pai, e é meio que contado assim, né, que todo mundo sabe que ela era filha dele, né? Porém, no livro, isso não é algo que existe. Ela é filha, sim, dele, porém, ninguém reconhece. Ele nunca falou pra ninguém, ele voltou um dia pra casa com a menina e falou, ó, ela é minha pupila, e é isso, todo mundo sabia que era filha bastarda dele, mas assim, ele não reconheceu em nenhum momento, ela não chamava ele de pai, né, era só de Lorde ali, né, tudo. E aí, quando a Araminta se muda, né, ela percebe, né, que a Sophie é filha ali dele e tudo, mas assim, não é algo que é aberto, assim, né, enquanto na série já é algo que é deixado ali, que todo mundo sabia, a Sophie sabia desde que era pequena, chamava ele de pai e tudo, então a gente tem essa diferença aí. E aí a gente tem outra diferença, porque depois que acaba o baile, o Benedict ele pede ajuda da Heloise e da Penélope, né, para tentar descobrir quem é essa dama de prateado, coisa e tal. E ele vai atrás de várias mulheres, ele fica tentando saber quem era, né, olhando para elas. E eu acho muito engraçado porque tipo assim ele olha para pessoas que não tem nada a ver fisicamente, que a cor do cabelo é diferente. Bom, primeira coisa, né, que a Sophie é asiática e ele não percebe os traços asiáticos dela. Amigo, um óculos, por favor. Tudo bem, a máscara é gigantesca, mas dava pra perceber que ela tem traços asiáticos, gente. Isso já é reduzir bastante as possibilidades pra ele ir atrás, né? Mas, enfim, tem toda essa questão aí na série, né? Ele vai, tenta ir atrás de várias mulheres, até que a Violet ali, né, descobre o brasão ali na luva. E aí ele vai falar, ele vê a Rosamund ali, né, conversa com ela, tudo, mas ele vê que a fantasia dela não era a mesma no baile, então ele já descarta ela. Só que quando a Violet vê o brasão, ele, pode ser a outra filha, né? E aí ele vai atrás da Pose. Então ele vai visitar ali a casa dos Penwood, né? E vai meio que pra cortejar, né, a Pose. E aí conversa com ela, tudo. Até nesse momento a Sophie vê. E ela quase vai falar com o Benedict, né? Tem o amigo dela ali, né, o Alf, que meio que vai incentivando ela ali pra ir falar com ele. Só que ela acaba desistindo, né? No livro isso é diferente, porque no livro é meio que bem seguido, porque na série se passam alguns dias até ele ir até a casa dos Penwood, né, visitar a Pose e coisa e tal. Enquanto na série, no livro, aliás, isso já é um pouco mais seguido, assim. Não demora tanto, ele não vai atrás de várias mulheres. A Violet vê realmente o brasão e já fala, não, é da casa Penwood e tal, e ele já vai direto pra lá, assim, e ele não vai cortejar ninguém, ele meio que vai visitar, conversa com elas ali e tal, e vê que não é nenhuma delas, é a dama de prateado, né? Até pergunta, não tem mais ninguém que mora aqui e tal, e que isso também tem na série ali, mas acontece de um modo um pouquinho diferente, né? A intenção da cena é meio que igual, mas acontece um pouquinho diferente e demora um pouco mais até ele chegar lá do que no livro, né? No livro é um pouquinho mais rápido. E aí, na série, a gente tem a Araminta mandando a Sophie embora, e na hora que ela vai embora, a Pose entrega para ela os enfeites de sapato, né? Fala, não, leva, tal, vende, que isso vai te ajudar, e é isso.
E aí lá no final, né, quando a Sophie tá sendo acusada, a Pose fala, não, mãe, fui eu que peguei, né, eu que dei pra ela, eu que roubei, né, então ela dá a justificada ali e realmente é isso mesmo. Só que no livro não, no livro a Sophie realmente pega os enfeites de sapato, né, porque ela fica trancada, a Araminta demite ela ali, só que quando o Benedict vai lá na casa, ela tinha mandado a Sophie limpar os sapatos e deixou ela trancada ali no armário limpando os sapatos. E aí depois ela chega lá, fala, né, não, foi você, né, que foi lá no baile, tal, 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 tal. Não, não te quero mais aqui, né, você tá demitida. Só que antes de você ir embora, você vai terminar o que você tá fazendo. E aí tranca ela de novo no armário para ela terminar de limpar os sapatos. Aí o que ela faz? Ela pega os enfeites de sapato para vender depois, né? Só que lá no final, quando ela tá sendo acusada de ter roubado, né, os enfeites de sapato e tudo mais, a Pose aparece e fala que foi ela. Não foi ela no livro, mas ela fala que foi ela pra ajudar a Sophie, pra defender a Sophie. Então a gente tem essa diferença aí. A série só colocou realmente sendo a Pose, né? Que já é algo que no livro, né, ela diz que é ela, mas na verdade foi a Sophie. Uma coisa que eu gosto bastante é que a série sempre coloca uns momentos de conversa que a gente não sempre tem no livro. Então, no final desse episódio, a gente tem uma conversa entre a Heloise e o Benedict, né? Que a Heloise fala ali, que tá perdendo o Benedict, que não queria casar que nem ela, e agora ele tá apaixonado, tudo. E ela ainda brinca, né? Que ele não faz mais parte do clube ali e tal. Então a gente tem esse momentinho de conversa, e eu realmente gosto, porque tem vários, até que eu anotei ali, que tem na série e não tem no livro, mas que eu acho bem legal, porque serve para desenvolver, né, os personagens e as relações ali. Então eu gosto bastante. E aí a gente tem um momento de pulo no tempo aí, né? O salto temporal. Só que eu confesso que nesse momento eu fiquei bem confusa. Por quê? No livro, a gente tem um salto temporal de 3 anos, se eu não estou enganada. E aí a gente tem aquela cena em que começa a mudar o céu várias vezes tal. E aí tem a cena do Benedict acordando lá na casa do Cavender lá. E eu fiquei pensando, passou todo este tempo? E aí, durante a temporada, eu fiquei nessa dúvida: será que sim? Será que não? Só que aí, durante os episódios, né, durante a temporada, eles vão comentando: porque tal coisa que aconteceu há alguns meses, o baile, né, da Violet que aconteceu no início da temporada. Então, a gente vai entendendo que, na verdade, se passaram só alguns meses, não se passaram os 3 anos ali conforme no livro, tá? Essa eu acho que é uma das maiores mudanças, assim, que acaba não impactando em tanta coisa, né? É só que acaba no livro servindo mais para ter um tempo grande, né, para o Benedict ter até esquecido algumas coisas em relação à Dama de Prateado, né? Enquanto no livro não, na série não, aliás, na série é algo um pouco mais recente. E aí a gente tem a cena do Benedict salvando a Sophie, que tem tanto na série quanto no livro, mas acontece um pouquinho diferente, né? Porque na série a gente vê que tem uma outra empregada ali que está sendo assediada ali por alguns dos nobres, incluindo o Cavender, e a Sophie aparece para ajudar essa amiga dela, né? E aí nesse momento o Benedict aparece e já na mesma hora ele já vem para cima, já briga com todo mundo ali, né, para ajudar a Sophie e a outra menina, que nessa hora ela já tinha saído, mas ele já, ó, na mesma hora. No livro é um pouquinho diferente, por quê? Porque eles estão atrás da Sophie. E ela já tá indo embora nesse momento, né? Ela já tá ali se arrumando ali as coisas para ir embora, ela tá com uma bolsa já tudo. E eles estão atrás dela ali pra, né, assediar ela, tudo. E aí o Benedict aparece, mas ele aparece primeiro, tipo, vamos ver aqui o que tá acontecendo. E aí ele já vem, né, tentando ali ajudar, tudo, mas não vem nessa posição que nem na série, que ele já chega realmente tirando os caras dali, batendo, tudo. Não, na série, no livro, ele vem um pouco mais calma, tal, né? Ele é mais polido, né? Então ele até fala, a dama não parece que tá querendo ir com você, tal. Então, tipo, ele é um pouco mais leve nesse quesito, né? Na série não, na série ele já chega ali pronto para ajudar. O que eu gosto, eu acho que combina mais assim com a personalidade que criaram do Benedict na série, né? Então, acho interessante. Mas agora um detalhe, gente, porque na série, depois disso, né, a Sophie vai embora dali, e aí o Benedict convence ela a ir junto com ele. Só que a Sophie vai sem nada. Ela vai sem bolsa, sem roupa, ela vai só com a roupa que ela tá vestindo mesmo de empregada e vai.
Só que uma coisa que eu achei, né, um erro de continuação, porque lá no último episódio, no penúltimo episódio, quando ela tá arrumando as coisas dela pra ir embora, ela tá com a luva. Porque ela guardou, né, a luva que ficou com ela guardou junto com as coisas dela e ela leva ali, né, com ela, coisa e tal. Mas essas coisas não ficaram lá no Cavender? Porque ela saiu de lá sem bolsa nenhuma. Eu até pensei nisso, cadê as coisas dela? Aí, no último episódio, ela tá com as coisas dela. Teve algum momento na série que foi falado que, sei lá, alguém foi lá buscar as coisas dela, a Hazel trouxe as coisas dela, sei lá. Eu perdi esse momento na temporada, fechei o olho nesse momento, porque eu não lembro de ter alguém comentado. E aí eu achei muito estranho que ela saiu de lá sem nada e aí no último episódio ela tava lá com a luva. Fiquei, ué, de onde é que ela arrumou isso, Jesus? Mas enfim, um erro de continuidade ali que eu vi. Pode ser que tenha algum momento que eles tenham falado que eu não prestei atenção, mas assim, aparentemente ela saiu sem nada e ela recuperou as coisas dela. Mas enfim, um detalhe aí, né, que eu reparei. Aí começamos o episódio 3, então, e a gente já tem uma diferença, porque na série a gente vê que a ideia do Benedict era já ir direto para Londres ali, né, durante aquela noite, e já ir para casa dos Bridgerton, né? Mas aí acaba chovendo e ele vai pro chalé ali, né, pro meu chalé. No livro é um pouco diferente, porque ele já estava no chalé. Ele já era ideia dele, na verdade, ir para o chalé, porque ficava mais perto, então ele fala, não, você vai comigo, tá? Tem os caseiros lá, tudo, a gente vai ficar um tempo ali, depois a gente vai para Londres, né? E aí a gente tem outra diferença, porque na série a gente vê que ele fica ferido ali da briga que ele teve com o Cavender ali e com os outros caras que estavam na briga, e a Sophie ajuda ele, né, por conta desse machucado. Só que no livro não, no livro ele pega um resfriado, ele já tava meio ruim assim, e aí ele acaba pegando a chuva, né, que impede eles de ir pra... que pega eles no meio do caminho ali, né, que na série impede eles de ir pra Londres, e aí ele fica bem gripado, fica bem ruim, com febre e tudo, e aí a Sophie ajuda ele. Então tem só essa diferencinha do que ele tava ruim, né, mas a intenção da cena também era a mesma. E aí a gente tem o plot da Francesca, que aqui nesse primeiro momento é trazido, né, toda essa questão que, ela não é feliz na vida íntima com o John. Colocando para não desmonetizar meu vídeo. E aí a gente tem toda, né, que ela tem a conversa com a Penélope, ela tem a conversa com a Violet, coisa e tal. E nada disso tem no livro, tá, gente? Assim, como eu tinha comentado, né, o plot dela foi bem adiantado, assim, o enredo dela foi bem adiantado. E só que essas questões todas nem tem no livro. Inclusive, essa é uma grande diferença e é uma grande reclamação que o pessoal tem em relação à mudança da história da Francesca, né? Que é as diferenças, porque no livro a Francesca ela é muito apaixonada pelo John e eles eram muito felizes assim, né, antes dele morrer. Então é algo que mexe demais com ela, porque, pô, ela perdeu alguém que ela amava muito, assim, né? Então, até quando tem a história dela ali, né, que ela vai se apaixonar de novo, tudo, tem um pouco essa questão. No início do livro, que ela decide largar ali, né, o período de luto ali, né, e se colocar no mercado de casamento de novo. É trabalhado isso, assim, né? Então, só que na série não, na série parece que os dois são mais amigos mesmo, né? Eles têm uma relação de confiança, de amizade, de amor, só que não é um amor muito romântico, ao que parece, não do lado dela, né? Até porque a gente vê que desde o primeiro momento ela já tem algum sentimento ali pela Michaela, né? Que no livro é o Michael, que é uma das outras grandes reclamações, mas que isso não acontece, né? Porque no livro, justamente ela começa a olhar para o Michael muito depois do John ter morrido, né? Então, tipo, o John já morreu, já passou um período de luto, e depois que ela começa, assim, né? Começa a desenvolver a história dos dois, e ainda assim ela fica um pouco relutante, né? E na série não, na série, desde a primeira aparição da Michaela, ela já fica meio... Alguma coisa aconteceu, né? Então a gente tem na temporada, né, sendo trabalhada essa relação das duas, delas sendo pessoas que aparentemente não se gostam muito, depois são amigas, tudo. Então tem isso sendo trabalhado, mas isso não tem no livro, tá? Então é algo bem diferente. Eu não vou entrar muito, porque depois tem outras coisas da Francesca que daí eu vou comentando e vou complementando, tá? Mas nesse primeiro momento a gente tem esse plot dela com o John que não existe no livro.
Aí a gente tem, voltando para o Benedict e para Sophie, a gente tem aí um pouco da perspectiva dos Crabtree, né, que são os caseiros ali do meu chalé. A gente tem um pouco da visão deles, eles já vendo ali que tem alguma coisa rolando entre o Benedict e a Sophie, alguma química ali acontecendo entre eles. E depois até tem uma conversa da senhora Crabtree conversando com o Benedict e tudo, e nada disso tem no livro porque tudo se mantém ali, né, no ponto de vista deles. Outra coisa que também não tem no livro, porque como eu comentei, é no ponto de vista deles, é todo o enredo da Hyacinth com a Heloise, né? Porque para quem não lembra aí, né? A Violet aceita que a Heloise fique fora ali, né, do mercado casamenteiro, se ela acompanhar as aulas de etiqueta, tudo da Hyacinth. E aí isso acaba até criando um conflito entre elas durante a temporada, mas isso não tem no livro, tá? Isso realmente foi uma invenção da série. E aí a gente tem outro plot que existe nos livros, só que foi incorporado na série de outra maneira, que é todo o enredo das criadas, a guerra das criadas, né? Porque começa a Araminta tentar roubar as criadas das outras casas, oferecendo um monte de coisa. Só que aí quando elas começam a trabalhar lá, elas veem que é uma péssima oportunidade de trabalho e aí voltam para suas casas anteriores, né? E isso acontece na série, isso acontece no livro, só que a série coloca a Varley, né, que é a governanta ali, né, a criada pessoal da mãe da Penélope, né, da senhora Featherington ali. E ela coloca ali, esqueci o nome dela, a Portia. Tô tentando lembrar o nome dela. E aí ela coloca essa personagem, né, pra ser a principal dessa guerra das criadas. E aí a gente tem ela indo trabalhar com a Araminta e tal. Mas assim, essa parte não tem no livro porque essa personagem não existe no livro. A gente tem um momento em que a Araminta pega uma criada da casa dos Featherington, mas a gente não tem quem é essa criada. Então, porque essa personagem realmente é uma invenção da série. Então, essa parte da Varley em específico não existe no livro. E aí a gente tem a diferença porque a gente tem a cena do lago, a gente tem o beijo dos dois na série, né? Mas depois meio que os dois ficam meio que, ah, não, isso não pode acontecer e tal, e vão para Londres. No livro isso é um pouco diferente, porque nesse momento na cena do lago, aonde ele pede para ela ser amante dele, e é aí que ele começa a pedir várias e várias vezes para ela ser amante dele, e ela fica reforçando que não, não, não e não. Então, nesse momento a gente já tem ele começando a forçar essa situação ali para Sophie, enquanto na série não, na série ele até meio que os dois se beijam ali tudo, mas ele respeita depois, né, o espaço dela e não, é isso e vamos deixar as coisas como estão. E ele não faz essa proposta para ela nesse momento. Então a gente tem essa diferença, que eu acho uma diferença bem interessante. Eu gosto, como eu comentei, eu gosto mais da personalidade do Benedict na série do que nos livros. Episódio 4 eu não anotei tantas coisas, porque tem muita coisa que são esses enredos paralelos, né? Mas assim, a gente tem então o Benedict e a Sophie voltando ali para Londres, né? Uma diferença que a gente tem é que o Benedict está morando na casa Bridgerton por um tempo, ele tem a casa dele, mas ele mora ali, muito porque o Anthony tá viajando, né? Então por isso que ele fica ali na residência. Só que no livro não, no livro ele fica na casa dele, então isso até ajuda a criar um pouquinho mais de distância e espaço ali entre ele e a Sophie. E a gente tem toda a questão da fama da Sophie, né? Então assim, a gente descobre que a Araminta realmente falou dela ali para as outras famílias, para ela não conseguir um emprego. Então a gente tem quando ela chega ali junto com o Benedict, né? A Violet fala ali com a governanta dela, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela fala, a senhora Wilson, esse é o nome dela, que né, tem essa fama aí dela que falaram mal, né? Que não era para contratar tudo, então tem essa questão. Só que no livro não. No livro, se não me engano, ela chega a ameaçar, só que depois isso não é mencionado mais, né? Enquanto na série não, isso é até mencionado em outro momento também, né? Mas isso acaba acontecendo ali. E aí depois, né, que eles chegam ali na casa dos Bridgerton, né, o Benedict, ele pede ajuda da Violet para encontrar a Dama de Prateado. E isso não tem no livro. Depois que ele volta ali, né, depois dessa passagem de tempo, ele meio que deixa, ele esquece, ele não procura mais por ela, assim, né, então não tem isso. Mas na série a gente tem a Violet ajudando e a gente tem todo o enredo ali com a senhorita Hollis, né, porque a gente tem a Alice Mondrich achando, né, que achou essa menina que estava no baile, que ficou um tempo fora e coisa e tal, que se encaixaria no perfil da Dama de Prateado, e aí eles chamam ali ela para visitar os Bridgerton e tudo mais. Mas ela não é, né? Então tem todo essa cena, né,
do Benedict e a Violet tomando chá ali com essa senhorita Hollis e a mãe dela, e aí chega a Sophie, vê ele ali, ela fica meio mal de ver ele com outra menina e tal. E ela sente bastante nesse momento, os dois depois têm uma conversa também, só que isso não tem no livro, né? Como eu falei, depois que ele volta, eles já se passaram 3 anos, então ele meio que esqueceu da busca dele. Não tem em momento nenhum ele indo cortejar outra pessoa, né? Ou tentando encontrar a dama, achando que a dama de prateado é outra pessoa, nada disso, assim, né? Isso tudo realmente foi da série, pra também criar um draminha a mais, né? Botar essa coisa de botar outras pessoas no meio do caminho, né? Então foi criado ali esse drama extra. E aí no final do episódio a gente tem a cena onde o Benedict pede pra Sophie virar amante dele. Essa cena também não tem no livro, mas como eu falei, a gente tem vários outros momentos em que o Benedict pede pra Sophie ser amante dele, né? Então eles tentaram dar uma reduzida e criaram esse momento, né, onde os dois ali estão sendo levados realmente pelo momento, estão sozinhos ali na escadaria ali, e ele acaba fazendo uma declaração toda para ela e pedindo para ela ser amante. Que é um pouco diferente também no livro, porque no livro ele não faz essa declaração toda para ela, ele só pede para ela ser amante dele, né? Então tem essa grande diferença. Então é o momento que a gente fala, ai, Benedict, o que tu estás fazendo? Mas ainda assim consegue ser melhor do que no livro, porque pelo menos tem todo um contexto ali. E depois ele vê que ele estava errado, né? Depois ele realmente pede desculpas e tudo mais. E aí começamos a segunda parte, né, da temporada com o episódio 5, onde a gente já tem uma conversa da Sophie com o Alf, né, que era aquele amigo que trabalhava com ela lá na casa Penwood. Não temos esse momento no livro porque esse personagem do Alf, ele não existe. Ele meio que existe porque tem os empregados lá da casa, mas assim, não é realmente um personagem que vai aparecer várias vezes, não. Os personagens com quem ela trabalhava lá no início, né, eles só aparecem lá no início mesmo e depois eles não voltam a aparecer. Enquanto na série não, a gente vê esses personagens aparecendo novamente, principalmente o Alf, né, que é um amigo dela ali. E aí a gente também tem a conversa do Benedict com o Mondrich. Como eu mencionei, os Mondrich não existem no livro, então, é claro, não existe nada do que envolve esses personagens, né, no livro. Só que essa conversa em si, ela não existe nem com outros personagens. E como eu mencionei antes, quando eu estava falando da conversa do Benedict com a Heloise, eu acho legal porque a gente tem a chance dos personagens realmente falarem mais, exporem o que estão sentindo e desenvolver realmente, né, os próprios personagens. Então eu acho bem legal, né? Nesse momento eles conversam ali sobre o fato do Benedict estar gostando de alguém, né, estar apaixonado por alguém de uma classe social inferior, e eles falam bastante sobre isso. Então eu gosto do jeito com que eles colocam aí essas conversas dentro da história. E aí a gente tem o baile da Hyacinth, né, que é um recital, na verdade, que ela organiza ali, né, organizado para os outros jovens da idade dela, né, tanto meninas quanto meninos, para eles aprenderem, né, como se comportar num baile, como dançar e tudo mais. Isso não tem no livro, isso é exclusivo da série. E ficou bem legal, eu gostei, eu achei que trouxe mais nessa essa relação ali, essa interação dos irmãos, tudo. Mostrou a volta do Gregory também, né, e o Gregory já de olho numa menina ali. A Hyacinth também, né, tinha um menino ali que ela tava achando ele, né, queria que ele pegasse o refresco para ela, tudo. Então é bem legal e traz mais da briga ali da Hyacinth com a Heloise, né? Que a Hyacinth começa a se ressentir muito com o fato da Heloise, por ela não querer casar e tudo mais, ela desprezar completamente isso e a Hyacinth quer isso. Então ela acha que meio que a Heloise também tá desprezando ela e tá desprezando o que ela quer, né? Que não é porque elas querem coisas diferentes que a outra questão seja ruim, né? O outro lado seja ruim, assim, né? Então isso é bem trazido, assim, depois, né? Mais pro final da temporada elas se acertam tudo, eu acho bem legal. Mas o baile traz toda essa questão aí, né? Pro relacionamento delas e traz também outras cenas, né? Porque nesse baile a gente tem quando a Violet realmente começa a perceber que o Benedict está interessado na Sophie, né? Ela já começa a captar alguns sinais, mas ali é onde ela realmente vê. E aí tem até um momento que a Sophie descobre que a Araminta tá morando na casa ao lado e ela fica mal. E o Benedict vai atrás da Sophie, né? E a Violet tenta impedir, e aí é onde ele dá uma confrontada nela sobre o relacionamento dela com o Marcos, né? E aí ele vai atrás da Sophie, né? Ele se declara ali pra ela, tudo. Os dois têm a primeira noite dos dois e ele diz que ele não vai casar com ninguém.
E isso é diferente do livro, porque, como eu mencionei, toda essa parte do baile não tem no livro. A gente não tem nenhum momento em que o Benedict vai atrás da Sophie ativamente na frente da família dele. Então, assim, tem vários momentos que a gente vê que a Violet desconfia de algo, mas em nenhum momento ela sabe ou ela confronta ele com algo 100% garantido, digamos assim, né? E a primeira noite dos dois também é um pouco diferente, porque tem um momento que a Sophie tá saindo de casa, assim, e é onde ela se depara com a Araminta passando, assim, a carruagem, tudo, porque ela também tá morando perto ali dos Bridgerton. E a Pose, se eu não me engano, vê ela nesse momento. Só que ela fica bem mal, assim, ela fica bem, né? E aí o Benedict leva ela pra casa dele, né? Pra acalmar ela, tudo, e é onde eles têm a primeira noite deles. Mas ainda assim, ele pede de novo pra ela ser amante dele. E ele fala que, tipo, não, um dia eu vou ter que casar, é o que se espera de mim, tal. Então, na série, ele é bem mais, tipo, não me interessa a sociedade, né, o que eles querem que eu faça, tudo, enquanto no livro, não, no livro ele é bem mais babaca, vamos dizer assim, né, trazendo isso, não, eu vou ter que casar, né, tudo. Então ele acaba não levando muito em consideração os sentimentos da Sophie também, né. E aí a série traz também um enredo paralelo, que a gente tem um nobre lá, que é amigo do Benedict, que ele tem uma amante. E isso é trazido, né, até pela coluna da Whistledown, tudo. E serve para o Benedict muito colocar em perspectiva, né, o que ele pediu para Sophie, tudo. É da onde ele tem a ideia de pedir para Sophie ser amante dele. Então isso acaba sendo usado meio que como um exemplo do porquê que não daria certo, porquê que é um problema isso acontecer também, né? Então é trazido isso, mas isso não tem no livro, não. Isso não é algo que foi criado para a série mesmo. E a gente tem também nesse episódio a Araminta descobrindo que a Sophie tá na casa Bridgerton. Ela ainda meio que não sabe com toda certeza, mas a gente tem porque, né, as empregadas estão conversando lá e a Varley volta com essa informação de que ouviu que a Sophie está trabalhando na casa Bridgerton pela senhora Wilson. Então ela já começa a desconfiar ali que isso aconteceu, que ela tá trabalhando lá mesmo. Gente, eu tô tendo uns probleminhas com a minha câmera, se deu alguma diferença de ângulo, de iluminação, tá? É que tá acontecendo algumas coisas no meio da gravação, então assim, tá difícil, não é a primeira vez, então por questões de equipamento, talvez dê alguma diferencinha aí quando vocês estiverem assistindo, tá? Mas enfim, vamos lá. Episódio 6. A gente já tem logo no início do episódio, né, a Sophie e o Benedict tendo ali amanhã depois, né, dessa primeira noite deles. E na série os dois conversam ali, né, a Sophie diz que não pode acontecer de novo, tudo, diz de novo que não vai ser amante dele, que, né, meio que não imagina como é que eles vão ficar juntos. Mas acaba os dois meio que não definindo como é que tá o relacionamento deles, né? Ela não aceita ser amante dele, mas fica naquela coisa de o que tá acontecendo, né? Enquanto no livro é um pouco diferente, porque a Sophie, ela tinha descoberto, né, que a Araminta estava por ali e tal, o Benedict leva ela então lá pra casa dele, eles têm essa primeira noite juntos. E aí, depois disso, acontece a cena parecida. Então, a Sophie também diz que, né, não poderia ter acontecido, que foi um deslize deles ali e tal. E o Benedict fica muito bravo com esse momento, né, dela tá rejeitando ele de novo, de ter dito que foi um erro, né, que tá sendo teimosa de não aceitar a proposta dele. Então, ele bate muito nessa tecla, assim, de novo, né, sendo um pouco mais expansivo, assim, né? Um pouco mais intenso do que na série, né? Então eu continuo preferindo o comportamento da série. Aí a gente tem a Araminta indo visitar os Bridgerton, né? Porque, como eu tinha mencionado no episódio anterior, ela descobre que a Sophie tá lá e ela vai lá para tentar ver se a Sophie realmente está trabalhando lá, mas ela não vê, não consegue ver a Sophie ali, né? E aí, nesse momento, depois desse momento, né, a Violet vai conversar com a Sophie e diz que realmente, né, a Sophie conta mais ou menos ali, né, que a Araminta era a chefe dela, tudo. E a Violet diz, não, que realmente talvez o melhor fosse para ela ir para outro lugar pela segurança dela, né.
Só que isso não tem no livro, tá? A Araminta não vai lá, a Araminta não descobre que a Sophie tá na casa dos Bridgerton, então não tem esse momento, até depois até tem conversas da Violet com a Sophie, mas não nesse mesmo sentido. Então, todas essas cenas aí acabam não tendo no livro. E aí a gente tem a volta do Anthony, e junto da volta do Anthony a gente tem uma briga dele com o Benedict. Na verdade a gente tem duas, né? Tem uma que acontece no bar, onde eles estão lá conversando tudo, e tem um outro momento na casa ali, né, dos Bridgerton mesmo, que os dois acabam tendo a briga sobre a mesma questão, né? O Anthony desencorajando ele a ficar com a Sophie, e o Benedict muito firme naquilo que ele quer, né? Falando que não, que ele vai ficar com ela, tudo. É trazida a situação lá da primeira temporada, né? Da Sienna, que era a amante do Anthony. Mas eles discutem então sobre isso. E não tem isso no livro, porque ninguém no livro sabe sobre o relacionamento do Benedict com a Sophie, né? Então não tem ninguém confrontando. Tem a Violet meio desconfiada, mas não tem nada de certeza, né? Então, esses momentos a gente não tem, mas eu gostei, assim como os outros momentos de conversa que eu comentei, eu acho que acrescenta bastante para a história e a gente vê o quão o Benedict está apaixonado pela Sophie e o quanto ele quer fazer isso funcionar, né? Então eu gosto bastante disso, assim. Então eu achei que foram momentos que acrescentaram bastante. Outra diferença que a gente tem é que a gente tem a Cressida reaparecendo como a nova Lady Penwood, né? Ela retorna aí, né, pra narrativa, então, como essa nova personagem. Só que isso não tem no livro. Na verdade, a Cressida, a gente tem uma grande diferença da Cressida, né, dos livros pra série, que nos livros ela é só uma pessoa ruim mesmo, assim, né? Ela não tem uma redenção, não tem uma explicação, nada disso. Mas a da série não. A da série a gente tem sendo mostrado um pouquinho mais do porquê que ela é do jeito que ela é, né? Então tem um pouco da amizade dela com a Heloise na temporada passada, tudo. Então a gente tem a presença dela um pouco mais forte e acho que fez sentido trazer ela como a nova Lady Penwood para manter ela na narrativa também, trazer ela de volta, dar um encerramento para a história dela até. E a gente tem todas as outras questões envolvendo ela, tem o baile dela depois, tudo, né, que vem sendo trazido, que não tem no livro também, isso é exclusivo da série. Aí a gente tem aquela cena daquele momentinho que o Benedict prepara pra Sophie, onde eles ficam lá, né, eles falam que é um solário, se eu não me engano, e eles ficam ali planejando o futuro deles. O Benedict até entrega ali, né, o sketch ali, o desenho do chalé, né, que depois ela vê que tá escrito nosso chalé. E um momento bem bonitinho, bem romântico ali dos dois, que não tem no livro. E nesse momento, na verdade, a Sophie acha que pode estar grávida, né? Porque os dois ficam meio assim, né? Porque os dois tiveram a primeira noite deles ali e poderia ter acontecido. Então ela fica de olho ali para saber se vai estar grávida ou não. E depois acaba descobrindo que não, né? Que não tá tudo certo. Mas isso também não tem no livro. Aí, como eu comentei antes, né, gente, com a volta da Cressida, a gente tem o baile dela, tem toda a questão dela tentar se desculpar com a sociedade, tal, tal, tal. E no baile dela a gente tem a despedida da Lady Whistledown. E isso não tem no livro porque o livro do Benedict ele é primeiro do que o do Colin e da Penelope, né? Então, nesse momento, ninguém sabe quem é a Lady Whistledown. Só vai ser descoberto lá no final eu esqueci o nome do quarto livro. O livro do Colin e da Penelope. Como é que é o nome do livro dele, gente? Eu fiquei muito... Eu tô com o Perfeito Cavaleiro na cabeça, mas eu não lembro agora. Enfim, gente, o quarto livro. É isso, eu vou deixar o nome aqui. No final é revelado, né, que ela é Lady Whistledown, coisa e tal. E depois disso, se eu não me engano, ela não escreve mais nada. Ela se aposenta ali, né? Mas não tem nada disso de ser um baile, coisa e tal, né? Então, toda essa parte não tem. E aí a gente tem, né, a Violet ficando noiva, que como eu já tinha mencionado antes, toda essa questão não existe nos livros. E a gente tem a morte do John acontecendo. E aí já vamos falar mais sobre, porque daí a gente vai pro episódio 7. Temos então, no episódio 7, o funeral do John. Um detalhe que eu achei estranho, assim, no episódio, é porque a gente termina o episódio 6 com a Francesca descobrindo ali o corpo do John, e o 7 começa com uma musiquinha super alegre. Eu fiquei, gente... Aí começa com uma musiquinha alegre e decorta para as casas ali, né, os Bridgertons e a casa que o Martin ali, eles colocando, né, todos os tecidos pretos ali para simbolizar o luto e tal. Eu achei que o episódio não precisava ter começado com essa musiquinha alegre, né, eles poderiam ter deixado uma trilha mais fúnebre, assim, né, uma coisa mais triste, melancólica, assim, tal, enfim, detalhe. Bom, temos o funeral do John.
O que acontece, gente? Isso realmente acontece nos livros, tá? O John morre, né? Isso é algo que acontece até fora do livro da Francesca, e aí no início do livro da Francesca a gente vê como é que aconteceu realmente, e é muito parecido com o que aconteceu realmente na série. A diferença é o momento, né? Porque como eu falei, é nesse momento que a gente tá do final ali da história do Benedict e da Sophie. Eu não sei, eu não lembro se a Francesca já está casada. Eu não lembro exatamente quando que ela casou, mas ela ainda, eu não sei se o John já morreu também, mas não acontece durante a história do Benedict e da Sophie. Não é nesse mesmo momento, assim, né? É um momento separado que depois é contado no livro da Francesca, né? Então tudo isso que é mostrado iria acontecer em algum momento, então fez sentido eles já colocarem isso, até porque, né, eles vão explorando de quem vão ser as próximas temporadas e já vão trabalhando ali a Francesca para a eventual temporada dela, né? Bom, a gente tem então toda a situação do funeral e tudo, como eu mencionei, não tem no livro, né? A gente tem tanto a parte ali que tem o Benedict fazendo o discurso, depois tem ali a recepção na casa dos Bridgerton, e depois a gente tem a Francesca achando que tá grávida, né? E aí ela acha que tá grávida e vem o médico para fazer o exame. No livro da Francesca, né, isso é um pouquinho diferente, porque ela fica grávida, só que ela acaba perdendo o bebê um tempo depois. E aí isso acaba, né, destruindo ela ainda mais, né? Porque ela ainda estava se agarrando ali, né, nessa possibilidade do bebê, e aí depois ela acaba perdendo, mas, tipo, nada disso, assim, dela achar que tá grávida, do exame e tal, acaba acontecendo, e não nesse livro também, especificamente, né. E aí a gente tem a Sophie sendo oferecida um emprego numa outra casa, onde eles estão se mudando para as Américas, que eles falam, né, e isso não tem no livro, né? Na verdade, a Sophie meio que não sabe o que ela vai fazer ainda. Mas ela não tem essa oportunidade de emprego nas Américas, não, e muito menos aceita, né? Então, isso é algo realmente da série para dar esse drama a mais. Ela tá indo para outro continente, né? E tudo mais. E aí a gente tem dois momentos de conversa que a gente não tem no livro. Uma é a do Benedict e da Francesca, que eu achei muito bonitinha, porque são personagens que não tinham interagido tanto, né? Então eu acho muito legal quando eles colocam os irmãos para interagirem ali. E é por isso que eu também sinto falta muito da Daphne estar na série, porque eu acho que falta muito essa interação, né? Eu acho que teria sido legal, por exemplo, a Daphne estar ali nesse momento do funeral, com a Francesca, tudo, né? Então teria sido interessante ver isso. Mas foi bem legal, tanto no funeral, ver os irmãos ali juntos, né? Tentando apoiar a Francesca de algum modo. É um momento que eu achei bem. Esse episódio como um todo, gente, assim, ó, eu chorei, assim, ó, chorei o momento inteiro, assim, né? E um momento que eu fiquei bem, também que me tocou bastante foi a Hyacinth. Que aí a Hyacinth, ela quer jogar tudo fora, né? As coisas dela, ela não quer mais debutar, ela não quer mais casar, porque ela fala do que adianta, né? Se eu encontrar alguém casar, ele pode morrer, tipo, daqui a um ano. Então, né, ela traz muito esse questionamento, assim. Então, tiveram vários momentos bem emocionantes, assim, no livro, né? Na série, aliás, que não tem no livro. Mas tem essa conversa do Benedict e da Francesca, que eu achei muito bonitinha essa conversa dos dois. Achei bem legal, estabeleceu, né, um pouco mais essa relação de irmãos deles. E eu gostei bastante. E aí a gente teve a conversa da Araminta e da Pose, né? Que também não tem no livro. Foi um momento até mais bonitinho, só que era a Araminta manipulando a filha, né? Então, assim, não deu nem para considerar um momento mãe e filha, porque a Araminta estava manipulando ela ali, né? Então foi. Era um momento para ser legal, pena que a Araminta, assim, né? Não é uma pessoa legal, então. E a gente tem um momento da Pose indo falar com a Sophie também, né? Que isso também não tem no livro dessa maneira, né? Dela indo lá na casa dos Bridgertons e tal. Então, não tem tudo isso que eu falei, não tem no livro. E aí a gente tem uma grande diferença também no final do episódio, que é como o Benedict descobre que a Sophie é a Dama de Prateado. E, gente, eu já tinha até esquecido desse rolê. Quando tava chegando no final do episódio, eu, meu Deus, é verdade! Ele ainda nem sabe que ela é a Dama de Prateado. E o que acontece? Na série, ele encontra o colar dela, né? Que é aquele colar que ela ganhou da mãe dela. Que era da mãe dela, na verdade, né? E ela tinha perdido o colar e ele encontra no quarto dele. E aí, quando ele olha, ele fica, peraí. E aí ele vai olhar nos desenhos dele e ele vê que todos os desenhos que ele fez, né, da Dama de Prateado, ela estava usando um colarzinho assim. E aí ele, na hora, já saca que ela é a Dama de Prateado e vai atrás dela, né? No livro isso é um pouco diferente.
No livro, a Sophie, ela tá ainda trabalhando ali na casa dos Bridgertons, tudo, e aí chegam os sobrinhos da Violet, e que são crianças, assim, e aí a Hyacinth tá lá entretendo as crianças e pede ajuda da Sophie, e eles querem brincar de cabra cega. Não lembro se no livro o nome é esse, mas aqui a brincadeira, né, conhecida assim, que daí tapa, né, o olho e vai procurando pelo cômodo onde estão as pessoas. E aí o Benedict chega nesse momento e ele vê ela com o rosto meio coberto, né, só com essa parte aqui de baixo exposta, e aí que ele reconhece. Só que aí a gente tem coisas bem diferentes, isso até eu anotei pro episódio 8, mas por quê? No livro, o Benedict fica possesso, ele fica com muita raiva que era ela, que ela não contou pra ele, né, que ela enganou ele de certa forma, que mentiu, né, que ela poderia ter contado. E ele acaba até tratando ela meio mal, assim, nesse momento, né? Falando ali, tipo, tudo bem, ela mentiu, tudo, mas ele acaba falando umas coisas, assim, meio, né? Raivosas nesse momento. Enquanto na série, não. Na série, né, até depois no episódio 8 ali, né? O Benedict fica um pouco frustrado, assim, né? Ele fala, pô, né? Realmente, você poderia ter me contado e tal. Mas ele entende, ele é mais compreensivo e ele fica feliz de, tipo, pô, você era aquela pessoa desde sempre, né? Então, eu gostei muito dessa mudança, que fez o Benedict realmente ser mais compreensivo e não intenso, raivoso, sabe? Então eu gostei. E aí temos então o episódio 8, né? Que temos aquela cena bem engraçada da família inteira percebendo que o Benedict está apaixonado pela Sophie, que é bem engraçada, mas que não tem na série, no livro, aliás. E aí a gente tem a cena, né, que a Araminta vai visitar a Sophie na prisão. Isso realmente tem no livro, só que eu acho que a conversa delas é um pouco diferente, assim, né? E logo em seguida a gente já tem uma cena de um tribunal, né, deles meio que julgando a Sophie ali, isso na série, né? E aí é onde aparece o Benedict e a Violet para defender a Sophie. Isso é diferente, no livro, toda essa cena acontece na prisão mesmo, né? E enquanto a Araminta tá ali, aparece o Benedict e a Violet. Eles aparecem ali para testar, né, o caráter da Sophie, e o Benedict já vem dizendo, né, não, essa é minha noiva, né, ele já fala assim direto, não, ela é minha noiva, tal, e eles acertam tudo nessa cena, porque eles começam, né, nessa briga, tal, não, porque ela roubou, ela não roubou, e blá blá blá, e aí a Araminta no livro diz que a Sophie roubou também a aliança de casamento dela, e aí isso é mentira, né. E ela começa a falar ali, né, culpar, né, a Sophie ali por essas coisas, e o Benedict e a Violet tentando defender e falando, não, ó, ela é minha, né, ela é minha noiva, eu vou casar com ela, tal, então tentando atestar aquilo. E aí a Pose aparece e diz, ai mãe, eu que roubei os seus enfeites de sapato, eu que peguei, né, não foi a Sophie, eu que peguei, tal. E aí depois ela diz também, ah, e a aliança de casamento? A sua aliança de casamento tá na sua mesa, tá lá no seu porta-joias, lá do lado da sua mesa, eu vi hoje de manhã. Ela já chega, tipo assim, dando uma enfrentada na mãe dela. E aí é a Pose que conta que leu o testamento do antigo Lord Penwood ali, né? E ele tinha deixado uma parte para Sophie, sim. Na verdade, nesse momento da conversa, a Sophie fala, né, não, porque você nunca me pagou nada, tal. E aí a Pose fala, não, mas peraí, teu pai deixou sim coisa para você, deixou um dote, inclusive, e tal. E é nesse momento que ela começa a contar tudo que a Pose viu. E aí eles querem jogar pra cima da Araminta, né? Ah, porque então cadê o dote dela? Você roubou o dote dela, porque isso também é crime e tal. E começam a jogar e eles acertam ali então que eles iriam contar essa história de que a Sophie é uma prima, né, distante, coisa e tal, de um outro ramo da família ali, pra ficar tudo bem ali, né? Mas a Araminta ainda assim sai com o nariz empinado e ela quer levar a Pose. E daí a Pose fica com medo, né, de voltar para casa porque a Pose ajudou a Sophie, né? E aí a Violet resolve convidar a Pose a ficar com eles ali, a ir pro campo junto, tal. E a Araminta até fala, né, tipo assim, ah, se você for, você não vai ser mais minha filha. É um pouco mais intenso o negócio ali, a relação delas ali, né? Mas acontece todo esse caos na prisão mesmo, e é bem rapidinho. Enquanto na série não. Na série a gente vê que tem essa cena do julgamento, o juiz dá um tempo ali, né, pra montar uma defesa pra Sophie, então eles vão pra casa Bridgerton, tudo. Aí lá onde a Sophie conta pro Benedict, né, que ela era filha do Penwood e tal, e aí eles começam a pensar, e é engraçado que o Benedict fala, querida, você nunca parou pra pensar que é meio estranho a mulher que te odeia
né? Tipo, conveniente a mulher que te odeia falar que você não recebeu nada e você nunca ter visto o testamento, né? E aí é onde eles fazem toda essa articulação. A Lady Danbury vai tentar falar com a rainha, aí a Alice Mondrich tem a ideia ali para fazer a rainha aprovar. Então eles criam todo esse plano, tem o baile da rainha. O resultado é o mesmo, mas na série é um pouco mais elaborado e dá para entender também, né? Por ser uma série, tem que ser um pouco mais dramático, trazer, né, também essa grandiosidade do baile, tudo. E eu gostei, eu achei legal. Eu gosto de como é no livro essa parte, tá? Mas eu achei que na série ficou legal também, trouxe mais agência para os personagens mesmo irem atrás, né, para resolver a situação. E traz o baile também, né, que como eu já mencionei, tudo relacionado à rainha não tem no livro. Mas trouxe esse baile, o pedido de casamento ali no baile, a gente vendo a Sophie também. Então foi legal, assim, eu gostei bastante dessa parte, né? Eles mudaram ali, mas ficou legal, a essência da cena, tudo se manteve igual, só realmente foi algumas questõezinhas ali diferentes, mas eu gostei, eu achei bem legal. Uma coisa que eu achei legal também é que a gente teve uma conversa do Benedict com a Violet, que a Violet fala, né? O Anthony puxou muito a seu pai, mas você é eu, né? Você é muito parecido comigo. E eu achei esse momento muito bonito, assim, dos dois, né? Deu pra ver realmente que a Violet estava ali do lado do Benedict a temporada inteira. Eu gostei muito, né? Como eu já mencionei, como a Violet é presente, né? Na história dos filhos, assim. E foi bem legal ver ela ali do lado do Benedict o tempo inteiro. Então eu gostei bastante. Essa conversa foi bem legal. E aí no baile ali da rainha, né? A gente vê que a Heloise ajuda a Pose a ir falar lá com o carinha que tava de olho nela, tudo, e no final dá a entender que os dois se casaram, né? E eu até vi uma entrevista que eles comentaram que quiseram dar um final feliz pra Pose, né? Porque isso não tem nesse livro. Mas que mais pra frente é comentado que a Pose se casou, tudo, então eles só adiantaram isso pra esse momento. Mas eu gostei, eu achei um momento bem bonitinho. E aí depois quando a gente tem a cena lá do confronto, né, da Araminta com a Sophie, tem um momento até que a Rosamund dá uma leve defendida na Sophie, né, que fala, mãe, mas ela não estava atrapalhando a gente em nada, né, quando a gente era criança, né. E aí depois ela meio que volta, tipo, não, mas eu nem quero mais falar dela, eu não quero mais ver ela, né? Tipo, pô, para de insistir nessa questão, né? Então até a Rosamund dá uma ajudadinha ali, mas no livro não tem nenhum momento assim, porque a Rosamund é igual a Araminta, então assim. Até na série mesmo a gente tem um pouco mais de justificativa do porquê a Araminta age do jeito que ela age, é meio que a mesma justificativa que no livro, mas eu acho que na série a gente conseguiu entender um pouquinho mais, sabe? Ainda assim, ela é uma pessoa péssima, não tem o que justificar, né? E aí a gente tem, para encerrar aí a temporada, né, a volta da Lady Whistledown com uma nova autora. Tem gente teorizando que pode ser ou a rainha ou a Hyacinth. E eu acho que a rainha é meio difícil, né? Porque como é que ela iria se esconder, né? Mas a Hyacinth, muita gente falou que ela foi vestida pro baile da Cressida de criada e ela pode meio que ter visto, esse é um jeito interessante, né? Então pode ser que a Hyacinth vire aí a nova Lady Whistledown. Mas isso não existe nos livros, tá? Depois que a Whistledown para de escrever, não tem mais, ninguém assume como ela, não. Então isso é algo da série para deixar, né? Para trazer essa personagem de volta aí para a história, com certeza. Ter essa narradora aí, né? E a gente termina a temporada com o casamento do Benedict e da Sophie, que é uma cena que a gente não tem no livro, né? A gente não vê realmente o casamento deles. O epílogo se passa anos à frente, eles já com filhos e tudo mais. Mas a gente não tem o casamento em si, né? Então na série eles resolveram mostrar. Mas eu gostei, acho que encerra a temporada de um jeito bem legal e deixa aquela dúvida de quem será a próxima líder aí da próxima temporada, né? Porque com certeza vai ser uma das duas irmãs, Heloise ou Francesca. Mas como eu comentei, gente, eu gostei bastante dessa temporada, eu achei uma temporada bem boa. Olha, uma das minhas favoritas, se não a minha favorita, tá? Me surpreendeu bastante mesmo, porque eu gostei muito do trabalho que eles fizeram nessa temporada. Eu acho que foi bem legal, assim, bem interessante mesmo, o jeito com que eles alteraram as coisas sem mudar a essência da história, sabe? Eu acho que é assim que tem que ser uma adaptação, né? Gostei. Muita gente tá achando que a próxima temporada vai ser da Heloise. Só que eu não sei, gente, por quê, tá? Eu vou dar um adianto aí, né, do início da história da Heloise. Porque no final, o livro da Heloise é o quinto, né? No final do livro 4, a Heloise foge, porque no livro 4, a gente tem vários momentos que ela tá se correspondendo com alguém. A gente não sabe quem, mas ela tá se correspondendo com alguém. E aí, no final do quarto livro, ela vai encontrar essa pessoa, que é o Philip, né? Só que, até agora, a gente não teve nada
de nenhuma referência que ela possa estar se correspondendo com alguém. Outro detalhe também, porque o Philip é casado com a Marina, que apareceu na série, né? E aqui eu vou dar um spoiler, gente. A Marina, pra quem quiser pular, pula aí, tá? Pula pro sai do vídeo, sei lá, mas vou dar um spoiler do 5º livro, né? A Marina, ela acaba morrendo, né? E na série, no livro, aliás, a Marina, ela é prima dos Bridgertons. E eles recebem a notícia da morte, tudo, e é por isso que ela começa a se corresponder com o Philip, que é o marido da Marina. Porém, na série, não teve nenhuma notícia da morte da Marina ainda. A Heloise não tá se correspondendo com ninguém ainda. Então, assim, eu não sei se a próxima temporada vai ser da Heloise, porque a gente não tá com nada preparado pra temporada da Heloise ainda. Eu acho que a gente tá mais encaminhado pra temporada da Francesca mesmo, né? A gente já tá com tudo preparado ali, óbvio que da Francesca, a história dela com o Michael, né, no livro, se passa um tempo depois da morte do John, então pode ser que eles né, coloquem a da Heloise para dar mais um tempo para Francesca. Mas assim, eu não sei. Eu acho que eles poderiam usar a próxima temporada para preparar o terreno para a Heloise estrelar a 6ª temporada, né? E eu vi uma teoria até que eu achei bem interessante do que seria, porque se não for a Heloise a protagonista da próxima temporada, eles teriam que inventar outro subenredo para ela. E aí eu vi um Reels, eu não lembro, é alguém de fora, assim, não peguei o nome, mas que comentou o quê? Que lá na 3ª temporada, a Heloise comenta que tá lendo Emma, da Jane Austen. E qual que é a história de Emma? A Emma, ela é uma menina, né, da nobreza ali, coisa tal, que ela é meio que casamenteira, então ela vai juntando os casais para eles casarem ali, só que ela mesmo não quer casar, então ela meio que se coloca nesse lugar de arrumar o casamento dos outros. E o que a gente vê a Heloise fazendo no final dessa temporada? Arrumando a pose lá com o outro menino lá, que vira o marido dela ali. Então, a teoria é que a Heloise estaria agindo como uma casamenteira na próxima temporada. Ela poderia até tentar juntar a Francesca com a Michaela, de repente. De repente. E aí começasse a trabalhar dessa questão dela se corresponder com o Philip, né? Eu acho que seria melhor, a não ser que eles vão alterar a história dela, né? Então, não sei, vamos ver como é que vai ser. Dizem que as gravações vão começar agora em março, então a gente vai com certeza ter novas informações bem em breve. Mas eu gostei bastante dessa temporada, gente. Eu tô bem curiosa pra saber como é que vão ser as próximas. Mas me conta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa temporada de Bridgerton ou não. Deixa aqui também nos comentários se vocês gostaram do vídeo também. Deixa aqui também se eu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.